Salve, salve, galerinha do nono ano! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Essa aula de hoje vai ser a execução, certo? E resolução de 4 exercícios aí preparatórios para a nossa provinha de sexta-feira. Galerinha, a primeira questão ele diz o seguinte: analisando a figura a seguir, podemos afirmar que. Então, nós temos aqui essa figura e podemos começar a analisar a partir de agora. Então, eu tenho uma circunferência, certo? Nessa circunferência, eu tenho, no caso, dois ângulos inscritos. Por que dois ângulos inscritos? Porque eles são medidos a partir, ou seja, em cima da circunferência. Então, esse meu ângulo A e meu ângulo B, certo? São dois ângulos, no caso, inscritos. E aí começamos a avaliar as alternativas. Na primeira alternativa, ele diz o seguinte, ó, os ângulos A e B são ângulos inscritos e correspondem ao mesmo arco de circunferência. Vamos analisar até aí. Então, vamos olhar. Ó. O ângulo A são ângulos inscritos, que nem eu tinha falado antes mesmo de começar a ler os enunciados. Certo, isso daí está certo. E eles falam que corresponde ao mesmo arco na circunferência. Vamos ver, ó. O ângulo A, ele tem esse arco aqui, ó, que vem até esse ponto e vem até a esse outro ponto que está localizado ali. Então, o seu arco, certo, é essa parte de vermelho, bem aqui, ó, o arco de circunferência, tá vendo? Bonitinho que eu fiz, certinho que eu fiz. O meu ângulo B, ele tem, no caso aqui, ó, certo? Esse arco aqui, ó, esse arco, certo? E se a gente for passar, no caso aqui, ó, uma linha vermelha, vamos ver que o ângulo A e B, certo? Ele tem o mesmo arco, que é o arco vermelho. No caso, começa aqui e aqui o ângulo B, e o ângulo A também é a mesma coisa, certo? Aí ele pega e fala, né? Então, até essa parte aqui está tudo correto, e ele fala. E por esse motivo, o ângulo A tem o dobro da medida do ângulo B. Errado, né? Ele não tem o dobro, ele tem o quê? O mesmo, a mesma medida. Eu posso dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B, por quê? Porque eles têm o mesmo arco. Letra B. Então, essa daqui, ela está errada, certo? Os ângulos A e B são ângulos inscritos, certo? E na circunferência não corresponde ao mesmo arco, e por esse motivo suas medidas não são congruentes. Eu acabei de afirmar que eles são o quê? O mesmo. E a gente verifica que essa parte de vermelho aqui, que está certinha, bonitinha, certo? Corresponde ao mesmo arco. Então, essa daqui a gente já elimina ela de cara. Os ângulos A e B são ângulos centrais. Opa, são o quê? Centrais? O ângulo central é um ângulo medido a partir do centro da circunferência. A gente consegue verificar que eles não são ângulos centrais, eles são ângulos o quê? Inscritos. Então, nem vou terminar de ler o resto, porque ela está errada. Indo para a última questão, vamos avaliar. Os ângulos A e B são ângulos inscritos, até aqui ok, e corresponde ao mesmo arco de circunferência, o mesmo arco de circunferência, como a gente viu. E por esse motivo, suas medidas são congruentes, ou seja, iguais. Então, a alternativa correta, letra C de certo, é a última questão. Tranquilo? Questão número 2. Questão número 2. Na questão número 2, ele diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, a circunferência de centro A está escrita no triângulo EFG. Então, olha só, eu tenho, no caso aí, ó, uma circunferência, o centro da circunferência é igual a A, e ela está inscrita dentro, no caso, do triângulo AFG, certo? Qual a equação que fornece o perímetro do triângulo EFG? Ele quer saber qual a equação que vai representar o perímetro, ou seja, a soma dos lados. Então, nós temos que descobrir algumas partes que não conhecemos. Por exemplo, essas partes que eu vou colocar de vermelho, nós vamos começar a analisar, porque eu não sei esse comprimento daqui até aqui, certo? Eu também não sei esse comprimento, ó, que vem daqui até aqui, certo? Eu vou dar um Ctrl Z, porque esse daqui eu não gostei, certo? Eu não sei esse comprimento daqui até aqui, certo? Para não ficar em cima da linha. Também não sei esse comprimento que vem daqui até aqui e também não sei esse outro comprimento que vem daqui até ali. Mas a gente consegue avaliar aí
alguns fatos que falam sobre retas tangentes. Veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui uma semi-reta não, segmento de reta, que parte aqui, ó, início no ponto F e tangencia, certo? No caso aí, a minha circunferência, ela tangencia nesse ponto aqui e nesse ponto bem aqui. E uma das propriedades que falam, no caso aí, ó, duas retas que tangenciam, no caso, a mesma, que tangenciam, no caso, a mesma circunferência, eu posso dizer que elas têm comprimentos iguais. Então, uma das propriedades aí, certo, de retas tangente à circunferência, quando partem do mesmo ponto. Então, eu vou dizer que esse segmento de reta que parte aqui, ó, do ponto F e tangencia a circunferência nesse ponto bem aqui, ó, onde é que ela acaba, eu posso dizer que ela é igual, certo, a esse ponto, no caso aqui, ó, que parte do ponto F e tangencia, ou seja, apenas toca. O que é uma reta tangente? Que ela apenas toca, apenas dá um beijinho aí, ó, na circunferência, certo? Então, eu posso dizer que, no caso, se esse comprimento de F até onde toca a circunferência é 2x, consequentemente, esse outro comprimento aqui vai ser 2x mais 5 também, certo? O mesmo raciocínio, no caso, eu posso aplicar para esse ponto bem aqui, ó. Olha só, ele tem um ponto e tem duas tangentes. Essa tangente que eu não sei o valor, certo? Que está em vermelho. E essa outra tangente aqui, ó, que é x menos 3. Então, eu posso afirmar, certo? Que se aqui vale x menos 3, consequentemente, aqui também vai valer x menos 3. Mas por quê, professor? Porque aqui são duas retas tangentes, certo? Que tangencia essa circunferência e, por regra, elas têm que ter o mesmo comprimento. O mesmo fato acontece no ponto E. Eu tenho esse comprimento aqui, ó, que sai do ponto E e tangencia a circunferência bem aqui, e outro segmento de reta que sai do ponto E e tangencia. Então, se aqui, ó, se esse comprimento vale 2x, consequentemente, esse daqui também vale, ou vale x mais 2, esse comprimento aqui também tem que valer x mais 2. Agora, o que eu tenho que fazer é somar todos esses polinômios que estão bem aí. Vou começar por esse lado aqui, ó. Então, esse lado ele vai ter um comprimento que é qual? X mais 2, certo? Que vai somar com x menos 3. Então, é esse comprimento aqui, ó. Então, esse comprimento vale x mais 2 mais x menos 3. Esse outro comprimento aqui, ó, também vale quanto? X menos 3, certo? X menos 3, então eu vou somar aqui, ó, x menos 3 mais, no caso aí, ó, 2x mais 5, que é esse comprimento, certo? E tem esse outro comprimento, no caso aqui, ó, que é igual a esse outro. Então, eu vou fazer aqui, ó, no caso, ó, x mais 2, certo? Mais, no caso aí, ó, x mais 2, que é essa parte. Deixa eu apagar, porque ficou parecendo um 12. No caso, é x mais 2, mais, no caso, é ó, 2x mais 5. 2x mais 5. O que eu vou fazer? Esse resultado aqui, ó, dessa soma e dessas subtrações, ele tem que ser, no caso aí, o perímetro. Então, eu vou mudar aqui de cor de caneta e vou somar as minhas incógnitas que está estabelecida aí, ó. X mais x, 2x. Com mais x, 3x. No caso, ó, com mais 2x, 5x. Com mais 1x, no caso aí, 6x. Com mais 2x, certo? 8x. Então, somando todos os x, eu vou ter, no caso aí, 8x. Certo? Agora eu vou somar os valores aí numéricos. Quais são os valores numéricos aí? Ó, os valores numéricos são 2, menos 3, com menos 3, certo? Com menos 5, com mais 2, com mais 5. Então, somando, ó, 2 menos 3 vai dar igual a menos 1. Com esse menos 3 ali vai dar menos 4. Com mais 5, o resultado é, ó, com mais 5, o resultado vai para 1 positivo. Com mais 2, certo? Vai para 3. Com o último 5 que tem lá, vai para 8. Então, isso daqui fica 8x mais 8.
Essa questão número 3, vamos resolver ela da seguinte maneira. Ó. Observe a figura abaixo. A diferença entre os ângulos x e y é. Então, ele quer que eu descubra os valores aí de x e de y. Depois que eu descobrir, eu vou fazer a subtração e descobrir qual é o valor no caso dessas incógnitas. Veja bem, nesse ponto bem aqui, ó, eu consigo observar o seguinte, que eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui é 57 graus, consequentemente, esse ângulo aqui também vai ser 57, certo? Vai ser igual a 57. Mas antes de falar isso, eu vou dar uma volta aqui para a gente, no caso, aí, compreender. Veja bem, aqui, ó, esse ponto bem aqui que eu vou chamar de O, ele é o centro da circunferência. Então, veja bem, eu colocando um segmento de reta, que ele vem, no caso aqui, ó, da origem até a circunferência, eu vou dizer que isso é o raio. Então, esse comprimento até esse daqui também é o raio. Então, se esse comprimento que toca lá na circunferência é o raio, consequentemente, esse comprimento da origem até tocar, no caso, a circunferência novamente, ela vai ser o raio. Então, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo que tem o quê? Dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Consequentemente, pelas propriedades do triângulo, um triângulo que tem dois lados iguais, ele vai ter, no caso, dois ângulos diferentes. Dois ângulos, no caso, iguais. Diferente não, dois ângulos iguais. Então, ele tem esses dois ângulos, no caso aqui, ó, iguais. Desses dois lados iguais, eu vou ter, no caso aqui, ó, dois ângulos, no caso aqui, iguais. Então, se aqui é y, aqui também vai ser y. Mas, como eu havia dito anteriormente, aqui é 57 graus, é um ângulo oposto pelo vértice. Então, eu sei muito bem, no caso, que esse meu y aqui vai ser igual a 57. Então, eu consigo descobrir por meio dessa observação que o valor de y vale 57 graus. Então, veja bem, eu tenho esse triângulo bem aqui que eu vou representar ele, ó, tentar desenhar ele do jeitinho que ele está lá. Ó. Eu tenho esse triângulo, eu acabei de descobrir, no caso, esses dois ângulos aqui medem 57 graus, certo? Eu não sei o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ, certo? Que ele vai ser θ. Mas eu sei o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Então, eu sei o seguinte, ó, que 57 mais 57 mais, no caso aqui eu esqueci do sinal de mais 57, mais 57 não, mais θ, que eu não sei o valor desse ângulo, ele tem que dar igual a 180. Então, somando aí, ó, 57 mais 57, isso dá igual a 114, somando esses dois aí, ó, dá igual a 114, mais θ é igual a 180 graus. Vou pegar esse 114 e jogar para o outro lado. Então, vai ficar aqui, ó, 180 menos 114. Isso daqui menos, no caso, 114. E me dá um ângulo θ, no caso, de 66 graus. Então, esse ângulo que está localizado aqui, ó, é um ângulo, no caso, que eu vou escrever aqui, ó, de 66 graus. Agora, vocês conseguem observar o seguinte, ó, eu tenho essa linha reta, certo? Eu tenho essa linha reta, e nessa linha reta eu tenho aqui, ó, um lado do triângulo, certo? E vou até fechar esse triângulo aqui, ó. Vou fechar esse triângulo, certo? Aqui eu tenho, no caso, ó, 57 graus, certo? Aqui também eu tenho 57 graus, e aqui eu descobri que tenho 66 graus, e eu quero saber, no caso, o valor de x. Vocês conseguem compreender que essa parte aqui, ó, é um ângulo que eu chamo de ângulo, no caso, suplementar, e um ângulo suplementar, a sua soma tem que dar igual a 180 graus. Então, eu tenho que fazer 180 menos 66, certo? Que isso daí vai dar igual a 114 graus. Então, aqui vai me resultar em 114 graus, porque 66 mais 114 vai me dar esse ângulo, que é 180 graus. Então, eu sei que o valor do meu x é igual a 114 graus. E aí ele pergunta, quanto é que é x menos y? Então, x menos y vai ser quem? 114, certo? Menos 57.
114 menos 57 é igual a 57, no caso, graus. Então, a minha resposta correta seria a última questão. Belezinha? Indo para a próxima questão, no caso, questão de número 4, ele fala: qual é a medida em graus equivalente à terça parte da medida dos ângulos destacado na figura abaixo? Então, ele quer saber a terça parte, certo, do valor desses ângulos bem aqui. Agora, veja bem, eu tenho duas retas que se cruzam, essas duas retas se cruzam em um único ponto, certo? Então, aqui eu tenho um ângulo oposto pelo vértice. Eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Para saber o valor desse ângulo, eu tenho que descobrir, no caso, o valor da minha incógnita x. Então, eu posso dizer aqui ó, que são ângulos opostos pelo vértice. Então, 3x mais 30 graus é igual, no caso, a 5x menos 30 graus. Então, nós vamos começar a fazer essa operação. Eu vou jogar, no caso aí, ó, letras para um lado, certo? E números para outro. Vou colocar o sinal de igual aqui, ó. Então, as letras vai ficar tudo desse lado direito, bem aqui. E os números vai ficar todos do lado esquerdo. Então, eu já tenho 30 aqui, tá bonitinho, vou apenas repetir. Esse menos 30, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai positivo. Então, todos os meus números estão desse lado. Agora, todas as minhas letras vai ficar do outro lado da igualdade, certo? Então, aqui, ó, eu já tenho 5x bonitinho, vou jogar o 3x. Se ele é positivo aqui, ó, como ele é, não tinha nada, então significa que ele é positivo. Eu vou jogar para o outro lado, que ele vai, no caso aí, menos 3x. 30 mais 30 é igual a 60, certo? 5x menos 3x é a mesma coisa de fazer 5 menos 3, que é igual a 2x. Certo? Olha só, o 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, vai ficar 60 dividido por 2 é igual a x. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, x vale 30. Veja bem, o x vale 30, não esse ângulo aqui que vale 30, mas eu sei que esse ângulo é igual a esse outro. Então, basta eu pegar o meu 30 e substituir no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó, 3, no caso, vezes x, o meu x vale quanto? Vale 30, mais, no caso aí, ó, 30, certo? 3 vezes 30 é igual a 90, mais 30, tudo isso daí é igual a 120 graus. Ah, professor, achei a resposta, mas não tem ela aqui. Como é que eu vou marcar? Observa bem, ele falou equivalente à terça parte da medida dos ângulos destacados. Qual é a terça parte de 120? É eu pegar 120 e dividido por 3. 120 dividido por 3 é igual a 40 graus. Então, a terça parte, no caso, é igual a 40 graus. Galerinha, muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado e até a próxima. Fui!